Aqui. Agora foi. Foi. Bom dia a todos, bom dia pessoal da banca, orientadores, pessoal que está assistindo aí. Meu nome é Daniele, como o professor Raton já disse, meus orientadores foram o professor Daniel Raton, daqui do PESC, e o Júlio, do Instituto de Matemática, e o tema da minha dissertação é analisar, identificar a origem de epidemias em redes finitas. Bom, redes complexas, elas podem descrever diferentes tipos de sistema. Se a gente parar para pensar em redes biológicas, a gente pode pensar em proteínas como sendo os nós de uma rede e as arestas sendo suas respectivas conexões. Se a gente pensar em redes sociais, a gente pode imaginar o Facebook como um exemplo, onde os nós são os usuários do Facebook e as arestas significam interações entre essas pessoas, ou seja, se elas têm uma amizade ali nessa rede social. E se a gente pensar em redes reais, a gente pode pensar na propagação de doenças na população, né? A propagação de alguma coisa numa rede, ela vai depender muito da sua estrutura, né? E ela pode ser modelada de diversas formas de acordo com o tipo dessa epidemia que está acontecendo nessa rede. Um modelo mais comum utilizado, que inclusive é o que a gente vai estar abordando nessa tese, é o modelo SI. Nesse modelo, a população só pode pertencer a um dos dois estados, ou ela é suscetível ou ela é infectada, né? Se ela for suscetível, significa que a população está saudável, não teve contato com esse agente que está sendo propagado na rede. E se ela for infectada, ela já teve contato com esse agente contaminador e permanece infectada até o final da epidemia. Se a gente pensar em doenças sendo propagadas na rede, a gente pode pensar na população, de uma população qualquer, e uma doença como o HIV, por exemplo. Eu estou saudável, no momento que a pessoa contrai essa doença, ela não se cura mais disso, permanecendo com essa doença até o momento que ela morrer. E numa rede social, por exemplo, a gente pode pensar na propagação de fake news ou memes. Uma vez que você viu o meme, você não desvê ele. Então, você vai estar infectado com esse meme para sempre. E se você não viu ainda, você está suscetível a receber isso. Então, se a gente olhar esse grafozinho que eu botei no canto inferior esquerdo da tela, a gente pode imaginar que isso é uma população de 7 indivíduos e alguma coisa está sendo propagada nessa população. E aí, como isso acontece? O primeiro indivíduo é infectado e infecta alguém da população. E aí, esses dois indivíduos infectados agora podem contaminar todos os outros que ainda estão suscetíveis nessa população. E isso vai acontecendo de forma que, em algum momento, todos os indivíduos dessa população vão estar infectados. E notem uma coisa interessante, que quando a gente fala de um modelo SI que acontece numa população, o grafo resultante dessa epidemia que aconteceu vai ser uma árvore geradora. E por quê? Porque, como vocês podem ver ali, as arestas em vermelho, esse processo de contaminação nunca vai ter um ciclo, já que uma pessoa infectada não pode ser infectada novamente, e todos nós da rede, em algum momento, vão ser infectados. Então, esse processo SI numa rede, ele vai poder ser representado por uma árvore. Bom, e qual que é o nosso problema, né? Estou falando de epidemias, de árvores. O nosso problema é justamente, tendo essa árvore que ocorreu o processo epidêmico, identificar onde que começou essa epidemia. E para isso a gente usou um grafo completo para representar a população. A gente propôs um algoritmo eficiente, cujo input é essa árvore epidêmica, e o output é o nó, que é o mais provável de ser a origem dessa epidemia. A gente também fez uma avaliação numérica, né, da performance desse algoritmo, que vai ser apresentado para vocês mais para frente. Alguns trabalhos relacionados, né, eu separei 3 aqui para vocês. O principal é o do de Vravat, são 3 artigos, né, de 2010, 2012 e 2016. Ele estudou
identificação de origem de rumores em árvores infinitas, e ele propôs uma medida de centralidade usando um estimador de máxima verossimilhança. Lugosi e Pereira também publicaram um artigo no ano passado sobre isso, para identificar a origem de árvores grandes, né, observadas, e Dong, Zheng e Tan, em 2013, eles estudaram também identificação de rumores em redes, só que ao invés de usar a rede toda como análise, eles fizeram um subconjunto dos infectados para fazer essas análises. Bom, como eu já falei em slides anteriores, a gente assume que a nossa população ela é representada por grafos completos e que acontece uma epidemia nessa rede representada por esse grafo completo, resultando numa árvore geradora. E como que a gente vai simular isso na nossa tese? A gente usa um modelo, esse modelo se chama Recursive Random Trees, e como que acontece essa simulação da epidemia? Como é que esse modelo funciona, né? No início, a gente tem uma população, eu estou novamente usando o exemplo dos 7 vértices para ficar mais fácil começar e terminar essa epidemia para vocês verem. No início, a gente tem uma população onde todos os nós são suscetíveis e o conjunto de infectados é vazio. E aí a gente escolhe aleatoriamente um vértice dessa população para ser o primeiro infectado. Nesse exemplo aqui dos 7, escolhemos com igual probabilidade e o vértice escolhido foi o vértice A. E agora o vértice A é o nosso primeiro infectado. E aí o próximo indivíduo da população vai ser infectado. Então, ele vai ser infectado somente pelo vértice A, porque o vértice A é o único infectado nessa rede. E a gente pula para o segundo grafozinho com uma aresta vermelha. Essa aresta vermelha aqui está indicando que existe uma relação de contaminação entre os vértices A e C. E aí o próximo indivíduo vai ser infectado. Como que isso vai acontecer? O próximo indivíduo pode ser infectado ou pelo A ou pelo C com igual probabilidade. Então, um desses dois é selecionado uniformemente e uma aresta é colocada entre esse novo infectado e o indivíduo escolhido para ser o seu infector. Isso acontece até que toda a população seja infectada. Então, a gente vai escolhendo dentro dos conjuntos de infectados uniformemente alguém para ser o vértice que vai infectar o outro que está suscetível e vai ser infectado agora. E qual que é a relação disso na árvore, se a gente observar essa árvore? O primeiro vértice contaminado ali, como vocês podem ver lá no canto esquerdo, foi o vértice A, que contaminou o vértice C. Então, a relação entre eles nessa árvore epidêmica vai ser que o A é o pai do C nessa árvore. E o C vai ser o pai do F e do G, porque quem contaminou vai ser o pai do vértice contaminado na árvore, ok? E a cada unidade de tempo que a gente vai olhando isso, né? Se a gente pensar nas equações por trás desse modelo, o conjunto de suscetíveis no tempo atual vai ser igual ao conjunto de suscetíveis no tempo anterior, exceto esse vértice que foi contaminado agora. Então, se nós estamos no tempo t e o vértice U vai ser infectado agora, o conjunto de suscetíveis vai ser todo mundo que estava no tempo t menos 1, menos esse vértice U que vai ser contaminado agora, e o conjunto de infectados vai ser todo mundo que estava no tempo t menos 1, mais esse vértice U que foi contaminado agora. Como eu disse anteriormente, a cada nova infecção, um indivíduo é selecionado uniformemente para ser infectado e o indivíduo é escolhido uniformemente para infectar um novo indivíduo na rede, né? E cada aresta dessas que eu falei para vocês que é guardada, aqui eu botei já o exemplo da contaminação na árvore bonitinha, só para ficar mais bonito esse exemplo. Essa aresta, ela é guardada como um par de nós, porque a gente vai querer anotar esse processo de contaminação
e ele vai ser exemplificado por um par de nós. Então, se existe um par de nós A e C, significa que existe uma aresta entre o vértice A e C e a contaminação foi feita por ali, ok? E como é que a gente vai representar essa árvore, né? Existem diversas formas que a gente pode representar uma árvore, mas a forma que a gente escolheu de representar foi por sequências de arestas. Como eu expliquei, a aresta vai ser esse par, né, de quem infectou e quem foi infectado, não necessariamente nessa ordem, pode ser infectado e infector, tanto faz. O importante é ter esses dois vértices anotados. E aí, a nossa sequência de arestas vai ser ordenada, porque aí eu preciso entender como é que aconteceu esse processo de contaminação. Então, quando eu pego uma árvore e quero escrever todas as formas, né, como que um processo epidêmico pode ter acontecido ali, eu tenho que fixar um primeiro nó para eu poder fazer essa sequência de arestas, porque eu só tenho o desenho dessa árvore aqui e onde que ela começou. Então, eu fixo um vértice e escrevo todas as formas com que um processo de contaminação pode ter acontecido ali. E essa sequência de arestas, ela tem que levar em consideração o processo epidêmico que aconteceu. Então, toda vez que eu for botar uma nova aresta ali na minha representação, eu tenho que, em uma das pontas dessa nova aresta, o vértice que está ali tem que estar em alguma aresta anterior, senão eu não vou estar representando esse processo epidêmico. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu estou fazendo uma sequência e aí eu botei a aresta AC. Eu não posso colocar a aresta BE, porque o vértice B não existe uma aresta AB ainda. Então, eu só posso colocar uma aresta que tenha em uma das pontas o vértice A ou o vértice C, na sequência dessa sequência de arestas, ok? Isso é muito importante, porque se eu não respeito isso, eu estou criando sequências de arestas que não representam essa epidemia. E diversas sequências possíveis que levam em consideração o respeito dessa estrutura da árvore podem ser feitas representando uma mesma epidemia, fixando no mesmo nó. Vocês podem olhar aí na tela de vocês, a gente tem duas sequências diferentes que resultam numa mesma árvore, porém a ordem com que essa contaminação foi feita não é igual. Então, a gente sabe que a gente vai ter conjuntos de sequências enraizadas que resultam numa mesma árvore, né? Então, qual que são as características dessas sequências de arestas? Como eu já falei, ela vai ser um conjunto ordenado de arestas, elas vão representar árvores enraizadas, uma vez que a sequência de arestas, ela é ordenada, e muitas sequências podem representar uma mesma árvore, ok? Mas uma sequência não pode representar mais de uma árvore, isso tem que ficar bem claro. Uma mesma árvore pode ser representada por várias sequências, mas uma sequência, ela representa apenas uma árvore. E cada uma dessas sequências, ela tem uma probabilidade associada. E essa probabilidade, ela leva em consideração uma coisa que a gente chama de corte em arestas. E aí, o que esse corte em arestas ele representa? Ele representa a quantidade de arestas que separa o conjunto de quem está infectado de quem está suscetível nessa população, ok? Então, eu botei dois cortes aí para vocês observarem. No início da epidemia, a gente tem o vértice A e C contaminado, e o corte de arestas vai ser todo mundo que está separando os vértices A e C. E no final, mais para o final, quando eu tenho já 2, 4, 5 vértices infectados, o corte em arestas é diferente. Ele leva em consideração, então, quem está suscetível e quem está infectado. E essa probabilidade de cada sequência, como a gente está olhando para o gráfico completo, a gente vai usar o número de pessoas infectadas e suscetíveis. Então, vou dar uma explicada nessa fórmula aí que vocês estão vendo na tela, é 1 sobre o tamanho do corte, a probabilidade do corte no tempo t, e
uma sequência inteira, como cada corte é independente, ela vai ser igual ao produtório dessas razões com relação ao tamanho do corte. E para saber o tamanho desse corte, a gente só precisa saber quem está infectado, que vai ser esse indicativo do T, dado que a cada unidade de tempo a gente considera que somente uma pessoa foi infectada nessa epidemia, não mais do que isso. Então, o T representa o tempo e a quantidade de infectados até esse momento, e o N menos T, a quantidade de suscetíveis na população. Dado que a gente tem uma população de tamanho N, a quantidade de pessoas suscetíveis nessa população vai ser N menos T. Essas arestas, como eu falei, podem ser agrupadas em conjuntos, e os conjuntos de sequências de arestas, né, que representam a árvore tal, enraizadas no vértice V, ele é denotado por B de tal V, e todas as possíveis sequências que descrevem a mesma árvore tal é a união desses conjuntos de sequências de arestas enraizadas. Uma definição importante da gente ter em mente agora, porque eu vou usar essas notações mais para frente, é a seguinte: como eu falei ali, o tal de A seria a árvore enraizada no vértice A. Essa árvore aqui no canto esquerdo inferior, se eu fixar no vértice A, ela pode ser representada por tal de A. E se eu quiser olhar uma subárvore pertencente a essa árvore, por exemplo, a subárvore pendurada no vértice C, quando a raiz é A, eu posso escrever dessa forma: tal de AC é a subárvore pendurada ali no vértice C, quando a raiz da árvore é A. Ok? Como nós vamos contar subárvores, é importante deixar essa anotação clara nesse momento. E a gente tem essa árvore epidêmica e a gente quer identificar onde que ela começou, né? Existem diversas formas de fazer isso. A gente pode contar o tamanho, né, o tamanho desses conjuntos de sequências de arestas enraizadas, que seria contar o número de formas de construir uma árvore fixando um nó, seria contar a cardinalidade desses conjuntos de sequências de arestas enraizadas, e a gente pode comparar o tamanho desses conjuntos de sequências de arestas, e o nó que tiver a maior cardinalidade vai ser equivalente ao nó mais provável, porque eu vou conseguir fazer mais sequências, então vai ser mais fácil de provar, vai ser mais fácil de começar a aresta por esse nó. E aí, isso é fácil para fazer nessa árvorezinha aqui que eu estou botando de 7 vértices. Mas se a gente tem uma árvore com 1 milhão de vértices, isso vai ser um trabalho muito complicado. Então a gente propôs um algoritmo que resolve isso de uma forma mais fácil, sem precisar calcular todas as sequências de todos os vértices e comparar. Né? A gente vai usar a probabilidade desses vértices. Então, a gente, fixando um nó, a gente quer entender a probabilidade de ter gerado essa árvore, que a gente usa isso diretamente da quantidade das sequências de arestas. Isso vai ser a soma das probabilidades de cada sequência, porque a gente sabe que as sequências são... Eu não posso repetir sequências no meu conjunto, e que, como elas são independentes uma da outra, a probabilidade do conjunto total é só a soma das probabilidades dessas sequências. Vocês já viram essa demonstração na tese, mas a gente sabe que, pelo grafo ser completo, a gente pode realizar algumas simplificações no cálculo dessa probabilidade, levando em consideração todos os arranjos possíveis de se construir isso, e a gente chega nessa terceira linha, que a gente tem a primeira parte, que é uma constante que leva em consideração o tamanho da rede. O tamanho da rede seria esse N. E a segunda parte, que leva em consideração o produtório, né, dos tamanhos das subárvores penduradas nos nós, até eu chegar nesse vértice que eu estou considerando como a raiz da epidemia. E é importante entender que, se eu quero
o vértice mais provável, obviamente eu vou querer o vértice que tem a maior probabilidade, ok? E para isso, eu vou querer maximizar essa probabilidade, então a gente já pode entender que a gente vai querer minimizar esse produtório ali de baixo, uma vez que 1 sobre n menos 1 fatorial é uma constante, 1 é uma constante, o que a gente tem que olhar ali para maximizar essa probabilidade é minimizar o tamanho desse produtório. Mas aquela equação da probabilidade de tal, dado um vértice fixado em R, não é o que a gente está propondo, né? A gente não quer a probabilidade da árvore dado um vértice, a gente quer a probabilidade desse vértice ser a raiz, dado que eu tenho a árvore. Então, a gente usa a regra de Bayes para chegar na probabilidade desejada, que é essa fórmula aí que está na tela de vocês, onde esse P de tal é a probabilidade total, então vai ser a probabilidade da gente gerar essa árvore, dado que eu fixei essa raiz, vezes a probabilidade de ter fixado esse vértice R. A priori, a gente usa que todos os vértices têm igual probabilidade de serem escolhidos como uma raiz, então ela é uniforme no tamanho da população, e por ser igual para todo mundo, quando eu vou calcular a probabilidade de tal, eu posso colocar esse cara para fora do somatório e simplificar com esse P de V igual a R lá de cima. E a gente resume essa fórmula simplesmente na probabilidade de tal dado V0 ser igual a R sobre o somatório da probabilidade de tal dado V0 ser igual a R para todo R pertencente à árvore. Então, fica fácil ver que, se eu quero maximizar essa probabilidade do vértice C, R dado tal, é a mesma coisa que eu maximizar a probabilidade de tal dado V0 ser igual a R, uma vez que o somatório da probabilidade de tal dado V0 ser igual a R vai ser uma constante. Se eu maximizar o numerador, que é a probabilidade de tal dado V0 ser igual a R, eu vou maximizar o lado esquerdo dessa equação, que é a probabilidade de V0 ser igual a R dado tal. E como eu falei anteriormente, se isso é igual, eu posso usar, então, a probabilidade que é mais fácil de ser obtida, que é a probabilidade de tal dado V0, que é uma probabilidade direta. E encontrar o máximo dessa probabilidade, como eu já disse, é o mesmo que encontrar o mínimo do produtório de tau i de R, ok? Do tamanho de tau i de R. Para isso, a gente usou o nosso algoritmo para calcular esses tamanhos de subárvores, né? O objetivo dele era calcular o tamanho dessas subárvores de forma eficaz para retornar o vértice mais provável dado o critério de parada. E como que a gente vai fazer isso? Né? Primeiro, a gente precisa dar uma orientação a essa árvore. Então, a gente seleciona, né, um vértice de forma uniforme, né? A gente escolhe qualquer vértice da árvore, que a gente pode ver ali na linha 2, e a gente vai orientar essa árvore. A gente usou uma BFS para orientar essa árvore, poderia ter usado algum outro método, mas o método escolhido foi esse. Vocês podem ver na linha 3 do algoritmo. E aí, a gente já selecionou uma árvore, a gente já orientou essa árvore, agora a gente quer fazer o quê? A gente quer calcular o tamanho dessas subárvores. E como que a gente vai fazer isso? A gente faz isso de forma iterativa, né, das folhas para a raiz. E a gente tem aqui no algoritmo, das linhas 6 a 9, a gente está identificando quem é a folha para poder calcular esses tamanhos de subárvore, né? Aí nessas linhas a gente identificou quem é a raiz, e da linha 10 a 20 a gente vai ficar no nosso loop principal, que vai calcular os tamanhos dessas subárvores, começando em quem a gente determinou como folha e indo para os nós mais internos dessa árvore. E aí a gente calcula o tamanho da subárvore de uma folha, o nó folha, tamanho 1, e a gente já adiciona ali. Todas as folhas têm tamanho 1. E o que eu faço depois disso? Eu pego o pai dessa folha,
cada folha que eu calculo o tamanho, eu diminuo a quantidade de filhos em uma unidade. E adiciono o tamanho dessa folha no tamanho da subárvore pendurada no pai dela. E no momento que eu calcular o tamanho da subárvore de cada folha pertencente a um pai e ele chegar com um número de filhos igual a zero, ele vai ser adicionado na lista de folhas, porque eu já calculei todos os filhos dele. E eu vou fazendo isso até o momento que eu encontro um vértice que atinge tamanho tal sobre 2. Esse vértice garante que que o pai dele é a raiz dessa epidemia, mais provável. Então, eu termino o algoritmo dizendo que eu encontrei esse vértice que vai maximizar essa probabilidade. Aqui um exemplo para ficar mais didático, para vocês entenderem, né? Comecei nas folhas, todo mundo tem tamanho 1, e a cada folha eu calculei o tamanho da folha D, então eu peguei o número de filhos de B, que era 2, passei para 1. Calculei o tamanho da folha E, também igual a 1, diminuí o número de filhos da folha E. E aí agora eu tenho que o tamanho de B é 2, então eu já posso jogar B como uma folha, e quando eu for calcular ele, eu vou adicionar uma unidade para contar o vértice dele, e vou jogar essa informação para A. Então, quando eu terminar de calcular todas as folhas, eu passo para o próximo nível. B vai ter tamanho 3 e C também. E aí, eu acabei de calcular esses dois, eu passo para o nível superior, porque eu não tenho mais filhos a calcular, e A vai ter tamanho 7, e vai ser o mais provável. Porque aqui eu não pararia o algoritmo, porque nós temos 7 nós, e para atingir a metade eu teria que ser alguém com mais do que 3,5 de tamanho de subárvore enraizada. Então, nenhum deles atingiu o critério de parada, eu vou até o final. Se eu tivesse um vértice pendurado em G, por exemplo, se eu tivesse um vértice H ali pendurado, também eu teria que C tem tamanho 4, e aí eu chegaria à metade, eu pararia e falava aqui, C tem metade dos nós. Então, o algoritmo pararia ali. Nesse caso não acontece, porque eu não atingo a metade. Para provar que esse critério de parada realmente está correto, desculpa, gente. Para comprovar esse critério de parada, a gente tem 4 lemas, e os dois principais são os lemas 3 e 4. O lema 3 diz que, dada uma árvore tal e um vértice R estrela tal que o tamanho da subárvore pendurada em R estrela, independente de onde essa árvore esteja enraizada, seja maior ou igual do que a metade dos nós dessa árvore, que o produtório dos tamanhos das subárvores enraizadas para todo o vértice da árvore que não é R estrela vai ser menor ou igual do que o produtório dos tamanhos das árvores penduradas nos vértices quando a raiz é R, independente de quem seja o R. Ou seja, esse algoritmo ele prova o nosso critério de parada. Ele vai dizer que não vai ter um outro vértice que minimize mais esse produtório do que R estrela. Né? O R estrela vai ser o que minimiza esse produtório e, consequentemente, vai ser quem maximiza a probabilidade. O lema 4, ele prova o porquê o algoritmo está correto, né? Dado uma árvore tal, sempre existe pelo menos um vértice R estrela que satisfaz esse critério de parada, que é o tamanho da subárvore pendurada em R estrela, independente de onde comece, seja maior ou igual à metade dos vértices. Esse lema vai trazer para a gente que sempre vai existir pelo menos um, e no máximo 2, dependendo do tamanho da rede, vai ter pelo menos um vértice que vai satisfazer esse critério de parada. E aí a gente, sabendo que a matemática por trás comprova que esse algoritmo está correto, a gente rodou alguns
algumas iterações, a gente fez umas análises, e as principais análises que a gente fez do nosso algoritmo foi verificar a frequência com que um nó infectado, né, o 40º nó infectado na rede, foi identificado como origem dessa epidemia. A gente também olhou a distância com que esses nós identificados como origem da epidemia estavam da real origem e o tempo que esse algoritmo demorou para identificar essa origem. A nossa avaliação numérica, né, da frequência relativa com que o 40º nó infectado foi identificado na epidemia mostra o seguinte: o nosso algoritmo ele acerta 30% das vezes, né, ele converte para 30% das vezes o acerto da raiz real, que seria o eixo X aqui. Ele apresenta o label desse nó. E o que é esse label do nó? É o tempo em que ele entrou nessa epidemia. Então, se o label dele é 0, significa que ele é a origem da epidemia. Então, o nosso algoritmo identifica 30% das vezes a raiz real. Consequentemente, ele também vai identificar 30% das vezes o primeiro a entrar, uma vez que a gente está representando a epidemia por arestas, então os dois pertencem à primeira aresta, então vai ter igual probabilidade as duas pontas. Faz completo sentido, e isso acontece independente do tamanho da rede. E à medida que esse nó demora mais para entrar na epidemia, né, ele é infectado mais tarde, a frequência com que o algoritmo retorna ele como origem mais provável da epidemia é bem menor, e nota que a gente nunca retorna nenhum vértice, independente do tamanho da rede, superior ao 21º entrado na epidemia. Então, a gente sabe que não vai retornar nenhum vértice depois desse valor ali. Aqui a gente tem uma tabela também, que mostra para a gente, deixa mais claro essa convergência para 30% do vértice que é a raiz real da epidemia, e a gente pode ver o quanto que essa frequência cai à medida que o nó demora a entrar. E a gente observou também que os 5 primeiros nós, né, sempre acumulam mais do que 95% da frequência do nosso retorno. Então, a gente sabe que a grande massa que a gente está retornando vai estar entre os 5 primeiros infectados na rede. A gente analisou também a distância, como eu falei, e essa distância é a distância entre o nó identificado como origem da epidemia e a real origem da epidemia. Então, aqui no eixo X, vocês vão ver a distância. Então, essa distância é o número de arestas no caminho entre o vértice retornado e a raiz real, sabendo que só vai existir um caminho entre esses dois vértices, dado que a gente está numa árvore. Compatível com a frequência ali, a gente tem 30% de frequência relativa quando a gente está falando da real raiz, ou seja, do vértice 0, e como esperado, né, o vértice 1 é o que, os que estão à distância 1, desculpa, os que estão à distância 1 são a maior barra de frequência, né? E aí, o que isso significa para a gente? Isso significa que muitos desses vértices que estão sendo retornados, que entraram depois da epidemia, eles são vizinhos da raiz da epidemia. Por exemplo, eu retornei o vértice 17, e esse vértice 17, apesar de ter sido o 17º a entrar na epidemia, ele pode ter sido infectado pela raiz real. Então, ele é um vizinho do 0 ali, ele vai estar à distância 1. Então, isso é um resultado muito bom, que a gente vê que a gente não está retornando nenhum vértice com distância acima de 7 na nossa árvore, independente do tamanho dela, né? Aqui a gente tem uma tabela também que mostra essas frequências. A gente olhou coloquei na tabela até a distância 5, porque a distância 6 e 7 não tem em todas as tabelas.
E é muito bom a gente saber que a gente não está retornando vértices muito distantes da raiz real. Uma coisa que a gente analisou também foi o tempo que o algoritmo levou para identificar a origem da epidemia. Apesar desse grafo não estar muito em escala, a gente percebeu que o tempo do algoritmo é linear, então se eu triplico o tamanho da rede, eu vou levar 3 vezes mais tempo. Você pode olhar ali na tabela os valores do 100 e 300, por exemplo, do 300 e 900, a gente comparar ali, a gente vai estar vendo que o tempo do algoritmo é linear. E a conclusão desse trabalho é que a gente analisou epidemias do tipo SI em redes, considerando um grafo completo para representar a população. O nosso algoritmo proposto, ele se mostrou eficiente, ele teve em tempo linear, e a probabilidade da gente identificar a raiz real está convergindo em 30%. Isso é bem legal, porque um dos trabalhos que a gente usa como base, que é o do Devravar, acho que ele converge para 15%, então a gente melhorou bastante com a nossa proposta. Se a gente for considerar, né, todo mundo que está na primeira aresta, o primeiro infectado e a origem da epidemia, a gente sobe isso para 60%, então está bem bom, porque mais da metade das vezes a gente está retornando a primeira aresta, a gente não está encontrando vértices à distância maior do que 7 na rede, e um trabalho futuro que a gente fica aí é tentar fazer esse teste quando o grafo que representa a nossa população não é um grafo completo, que pode ser que tenha um resultado interessante, mas a matemática por trás deveria ser um pouco modificada, uma vez que as simplificações do nosso modelo levam em consideração o gráfico completo. Enfim, era isso. Obrigada, galera.